E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 8. O pastor Irlande falou-me a respeito do tema, o tema das nossas igrejas batistas, educação cristã, a escola bíblica dominical. Eu sou fruto de escola bíblica dominical desde os meus 15 anos, quando entreguei a minha vida ao Senhor, e até hoje nós gostamos muito desta área, que é a área da educação cristã. E Deus colocou no meu coração para vir compartilhar com vocês uma palavra verdadeiramente sobre a educação cristã, sobre a importância do ensino. Ainda ontem participávamos de um simpósio, de um workshop sobre evangelismo, e lembro-me que uma pessoa falou assim: olha, o evangelismo, ele é aí a coluna dorsal da igreja. E eu disse para a pessoa: permita-me fazer apenas uma observação, Quando eu penso na coluna dorsal, eu penso aí na nossa questão da medula óssea, e é a medula óssea que é protegida pela coluna dorsal, que recebe do nosso cérebro todo o comando para que o nosso corpo ele possa reagir. E eu disse então o seguinte, falei: se o evangelismo é a coluna dorsal, permita-me dizer que a educação cristã, o ensino, ele seja a medula óssea da igreja. Eu vejo assim a questão do ensino, que é muito importante. Jesus era um homem que ensinou, continua nos ensinando. Tinha ali os seus 12 discípulos que caminhavam, e durante um pouco mais de 3 anos, aqueles homens puderam aprender coisas maravilhosas com Jesus. Temos alguns dos registros nos evangelhos. A palavra de Deus tem nos trazido esses registros, dos quais eu quero compartilhar um deles para vocês, tendo como tema o seguinte: a educação cristã, a sua importância para o impacto no tempo presente. Como nós precisamos crer, como nós precisamos nos aprofundar no ensino bíblico, como nós precisamos entender qual é a proposta da Bíblia, porque se nós estamos aqui, se nós conhecemos Jesus um dia, foi porque alguém um dia chegou para nós, através da educação cristã, e nos ensinou o caminho do céu. Charles Spurgeon, ele diz que evangelismo, ou o ensino, ele é a conversa de um mendigo falando para o outro onde ele encontrou pão. Jesus é o pão da vida. Então nós, quando fomos alcançados através do Espírito Santo de Deus, olhando para nós mesmos, a nossa miserabilidade, o Espírito de Deus nos alcançou e nós nos rendemos a Ele. Nós encontramos este pão, e é sobre mais ou menos isso que eu quero conversar com vocês, não a respeito do pão, mas a respeito de como muitas vezes nós interpretamos de forma diferente aquilo que é o ensino da palavra de Deus. E para isso nós temos grandes exemplos, e um deles é Pedro, a nossa compreensão de como eles entendiam, eles ouviam o recado de Jesus, e como a interpretação deles era um pouco diferente. E nós precisamos entender, queridos, que tudo na igreja, tudo passa pela área da educação cristã. Eu diria que a educação cristã, ela é transversal dentro da igreja, porque ela alcança as crianças, ela alcança o jovem, ela alcança o adolescente, ela alcança as pessoas mais idosas, mais velhas, ela alcança a todos, cada qual no seu nível, mas todos nós precisamos verdadeiramente nos render ao ensino da palavra de Deus. O texto bíblico vai dizer assim para nós, Marcos capítulo 8, a partir do verso 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizes os homens, ou quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros, Elias, e outros, alguns dos profetas. Então ele lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa ao seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas,
fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, que ele fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Palavras do Senhor Jesus. É interessante que o Evangelho de Marcos, ele foi escrito com um objetivo. O objetivo é de responder a essa pergunta: quem é Jesus? Quem é este homem? Quem é este Galileu? Mostrando ao mesmo tempo o caminho que os discípulos de Jesus deveriam seguir. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus junto aos seus discípulos, nós vemos que o ministério de Jesus foi desenvolvido com o objetivo de que eles pudessem responder deles mesmos, com suas próprias palavras, acerca do que representa ou do que é verdadeiramente o reino dos céus. Os valores de Cristo e do reino são valores novos. Assim como naquele momento eram valores novos para os discípulos de Jesus, também o é para nós diante da nossa sociedade, da nossa contemporaneidade. E uma das formas de nós levarmos e apresentarmos os valores de Cristo e o do seu reino é através da educação cristã. É através da escola bíblica dominical. Somente através desses ministérios é que é possível que esses novos valores sejam fixados no ser humano, sejam fixados no homem, sejam fixados no jovem, na mulher e, por consequência, também abarcando a toda a sociedade. Acima de tudo, a educação ela prioriza o ser humano. A educação ela é uma característica do ministério de Jesus, em seu processo educativo, em seu processo andragógico, assim como ele caminhou com os discípulos, ele ensinou-os a valorizar o ser humano. Quando nós pensamos na educação cristã, nós a vemos como uma missão da igreja. E como missão da igreja, ela é um instrumento de compreensão, ela é um instrumento de reflexão da vida daqueles que seguem a Jesus. É interessante que nesse texto que nós acabamos de ler, esse texto vai mostrar que os discípulos, eles são confrontados a respeito daquilo que eles conhecem, daquilo que eles pensam, daquilo que eles sabem a respeito de Jesus e do seu reino. E nós vamos ver Jesus colocando cada resposta no seu devido lugar. E nós vamos ver que a reação, nós percebemos no texto bíblico, atitudes dos discípulos são atitudes verdadeiramente desencontradas com o próprio ensino explicado, com o próprio ensino dado, com o próprio ensino ministrado por Jesus Cristo. Um dos propósitos que quando Deus me deu esta palavra, quando eu comecei no meu escritório a escrever, e eu gosto muito de escrever, eu escrevi 26 livros, e parte deles é realmente na área da educação, na área da instrução, e eu gosto muito desta área do ensino, e por isso, querido, uma das coisas que é o desejo, e a minha oração desde quando eu fui convidado, é de que nós saiamos daqui, sabendo verdadeiramente quem é Jesus. Às vezes nós falamos que sabemos quem é Jesus, nós achamos que nós conhecemos Jesus, nós achamos que nós caminhamos com Jesus, mas a nossa resposta, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos são totalmente diferentes daquilo que Jesus espera de mim e de você.
Então, nesta noite, querido, eu o convido para que possamos verdadeiramente conhecer esses princípios, ou podemos chamar dessas marcas que trazem para nós uma mudança interior, porque toda mudança interior, toda marca, ela é gerada através do ensino, ela é tocada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que convence-nos a respeito daquilo que nos é ensinado. Então, quero compartilhar com vocês essas marcas. Basicamente 3 delas. A primeira dela, a marca de uma educação genuína, que quero trazer à vossa reflexão nesta noite, é a marca da mudança de expectativas. As nossas expectativas. Quais são as expectativas que nós temos em relação ao reino de Deus? Quais são as expectativas que nós temos a respeito do senhorio de Jesus Cristo? Quais são as expectativas que nós temos em relação à própria pessoa de Jesus? Quando nós observamos o texto que acabamos de ler, Jesus faz uma pergunta, e essa pergunta, de certo modo, parece ser simples. Seria uma pergunta até mesmo de fácil resposta, e ele pergunta aos seus discípulos sobre quem as pessoas diziam que ele era. Aí eles respondem: olha, uns estão dizendo aí que você é João, outros estão dizendo que você é Elias. Alguns estão confundindo e dizendo: olha, esse Jesus, ele parece que alguns dos apóstolos antigos, alguns dos profetas antigos. E é interessante que no meio dessa conversa, que poderia ser tão simples, os discípulos, eles se embananam todo, porque ele fala: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Wiersbe é um comentarista, Warren Wiersbe, ele vai dizer que há uma pausa nesse momento, até que Pedro, então, tomando a frente, o ousado Pedro, ele diz: tu és o Cristo, tu és o Cristo. Mas é interessante a interpretação que nós temos desta anunciação do próprio Pedro. Aquilo que parecia ser uma pergunta simples, e também poderia em seu bojo ter uma resposta simples. Nós vamos ver que eles tinham pensamentos diferentes, até mesmo quando dizem: tu és o Cristo. Por isso a importância de nós realmente vivermos com Jesus e o conhecermos, caminharmos com Ele. E isso está relacionado, querido, à expectativa que nós criamos a respeito do Evangelho. A expectativa que nós criamos quando saímos da nossa casa e vamos para a igreja, a gente vem para um culto como esse. Qual é a expectativa? Qual é realmente a motivação do nosso coração? Os discípulos, eles também tinham expectativa, porque conforme cada expectativa aparece uma resposta a respeito da pergunta: quem é Jesus? Mas nós temos aqui uma resposta de alguém que andava com Jesus, de alguém que viu Jesus operar milagres, de alguém que viu Jesus ressuscitar mortos, de alguém que tinha uma experiência de caminhada com Jesus. A resposta de Pedro parece então uma resposta evidente àquela pergunta, apenas se ela não ocultasse em si a expectativa daquilo que Pedro representava. Em nenhum momento a resposta de Pedro está falando a respeito do projeto de Jesus, do projeto de salvação. Nas entrelinhas, Pedro, em sua resposta, ele coloca a sua expectativa. E qual era a expectativa de Pedro? A espera de um Messias triunfante, a espera de um Messias soberano, a espera de um Messias que seja de forma religiosa, de forma bélica, através de armamento, através de uma guerra, fosse livrar o povo do Império Romano. Então Pedro, quando responde Jesus, ele não está dizendo: tu és o Cristo, aquele que foi enviado de Deus, aquele que veio para morrer por nossos pecados. Nós vamos entender isso um pouco mais à frente do texto. Pedro estava olhando para Jesus, mesmo caminhando com Jesus, mas olhando para Jesus, na expectativa de que Jesus, em algum momento, ele iria se manifestar, talvez com um poder político, e poder, de certo modo, tirar ali o seu povo das mãos do Império Romano. E é interessante que o texto,
ele indica que Jesus passa a corrigir, então, a resposta de Pedro. A correção, ela faz parte necessária e é uma das marcas também da educação cristã, colocando as suas coisas no seu devido lugar. E como você pode acompanhar na sua Bíblia, no verso 21, a palavra de Deus, ela nos diz que então começou ele, Jesus, a ensinar-lhes que era-lhe necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais dos sacerdotes, pelos escribas, que ele fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. É interessante que após Jesus ensinar, e é interessante que o texto diz isso, Jesus passa ali de forma didática a falar, olha, peraí, vocês precisam entender. Ou seja, Jesus estava mudando a expectativa dos seus discípulos. Jesus estava mudando a perspectiva, o olhar de Pedro em relação a quem ele era. Fica claro isso através do ensino de Jesus, essa mudança de expectativa ao afirmar que o Messias, esse Jesus, ele não seria conhecido ou reconhecido pelos soberanos de Jerusalém ou de Roma. Pedro não entende. A incompreensão de Pedro, ela é tamanha que Pedro chama Jesus num canto e o repreende. E aí mais uma vez o ensino de Jesus, o ensino duro, o ensino rígido, o ensino disciplinar, quando ele diz, arreda Satanás, para trás de mim Satanás, porque você, no verso 33, não cogita das coisas de Deus e sim das coisas do homem. É importante, querido, nós verdadeiramente analisarmos a forma de nós seguirmos a Jesus, da forma como nós olhamos para Jesus. Nós precisamos entender que Pedro usa a mesma boca que, de certo modo, para ele estava glorificando, dizendo, tu és o Cristo, é a mesma boca que revela uma incompreensão em relação aos projetos de Deus. Às vezes as mesmas coisas acontecem na minha vida, as mesmas coisas acontecem na sua vida. Se alguém perguntar para você hoje, quem é Jesus para você, qual seria a tua resposta? Talvez em alguns momentos nós teríamos que parar, nós teríamos que pensar, nós teríamos que fazer aí uma análise, uma reflexão, uma introspecção da nossa vida, da forma como nós nos relacionamos com Ele para nós podermos responder. Porque muitas vezes as nossas respostas, elas de certo modo não expressam a soberania de Cristo, a soberania de Deus, elas apenas revelam algumas coisas, a perspectiva que nós temos a respeito dele. Às vezes, algumas pessoas acham que Jesus é aquele que apenas pode lhe dar um carro. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que me dá prosperidade. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que cura a minha enfermidade. Quem é Jesus para você? Então nós vamos criando perspectiva, nós vamos criando expectativas baseadas nas nossas necessidades. E Jesus, ele veio para curar, para sanar a principal necessidade do homem: vida eterna, salvação. É por isso que em João 14, ele diz, eu vou para o meu Pai, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar alguém igual a mim, que é o Espírito Santo, ele vai caminhar com vocês, e eu vou para o meu Pai para preparar para vocês um lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Isso é cuidado. O cuidado aqui na terra e o cuidado no porvir. Quando nós observamos a centralidade da mensagem de Jesus, quando nós analisamos para que ele veio para nos salvar da maldição do pecado. A expectativa dos discípulos eram diferentes em relação a Jesus. Muitas vezes a minha expectativa também, ela é diferente. Porque a obra de Jesus, ela vem confrontar normas da nossa sociedade vigente. Ela vem confrontar pensamentos que temos a respeito dele, porque o projeto de Jesus não pode de nenhuma maneira se encaixar na minha e na sua expectativa. A minha expectativa, ela é muito pequena, ela é ínfima
diante do verdadeiro projeto e proposta de Deus, quando nos enviou Jesus. Dias atrás nós estávamos até comemorando, hoje na nossa igreja, a primeira igreja batista de Guarulhos, estão lá fazendo lá as cenas da Páscoa. Teve uma semana de atraso. Semana passada eu participei na igreja de um pastor amigo a respeito da cena. Como é emocionante. É emocionante, só que nada do que é apresentado chega próximo do que realmente foi. Até quando nós fazemos uma encenação em relação ao nascimento de Jesus, seja no Natal, ou a sua morte e crucificação em relação à Páscoa, é baseada na nossa expectativa, é baseada na nossa perspectiva, não baseada no real, naquilo que verdadeiramente conhecer, naquilo que verdadeiramente aconteceu. O projeto de Jesus se opõe a isso. E somente assim ele torna possível o quê? A libertação e a recriação da vida para todos. Foi para isso que ele veio. Ele veio para nos dar vida. E não é qualquer vida. Porque a nossa dimensão de vida é essa vida aqui. Ele veio nos dar vida abundante. Essa abundância de vida está relacionada na forma e pelo modo como nós nos relacionamos com Ele. Pelo modo como eu vou falar aqui logo mais, que nós nos esvaziamos, negamos a nós mesmos, para poder ter uma vida plena com Ele, querido. Como entendemos acerca da educação cristã, e vimos no exemplo de Jesus, na nossa escola dominical, como ela deve trazer-nos para as verdadeiras expectativas do projeto do reino. Trazer a realidade do reino, a expectativa bíblica sobre a igreja, é uma marca de uma educação cristã genuína. Mas tem uma outra marca que eu quero compartilhar com a igreja neste momento. A segunda marca, a marca da mudança de valores. Se a primeira é mudar a minha expectativa, mudar a minha perspectiva em relação ao que eu penso de Jesus e buscar pensar mais próximo da Bíblia, mais próximo daquilo que a própria palavra nos revela, eu também preciso mudar os meus valores. Uma coisa que eu sempre digo em classe de discipulado é de que Jesus ele não quer que ninguém seja iludido na igreja. O Evangelho não é uma ilusão. Jesus não quer que você seja iludido. E Ele usa o exemplo de Pedro. E o exemplo que Ele nos traz no texto bíblico vai além da sua instrução. Porque num primeiro momento ele pergunta para os seus discípulos, depois ele pergunta para todo o povo. Quando ele vê que os seus próprios discípulos não sabem a resposta certa, ele chama todo o povo e começa a ensinar. Verso 34 vai dizer isso para a gente, verso 34 e 35. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Jesus, ele pretende aqui, querido, apresentar para nós uma mudança de valores. Essa mudança de valores é apresentada para aquela multidão. Essa mudança de valores, ela é apresentada para os seus discípulos, e essa mudança de valores é apresentada para nós também. Não há maneira alguma, não existe nenhuma forma de seguir a Jesus sem negar-se a si mesmo. E precisamos entender a transição de valores dentro do contexto que é apresentado aqui por esse texto. Todo aquele que segue uma pessoa, que segue um líder, que ele pensa que no momento final, nós vamos ver isso muito enraizado nas empresas, nós vamos ver isso muito enraizado na política. As pessoas se aproximam de um líder, o apoia, está junto dele, porque pensa ele, no momento da vitória, eu vou estar lá e eu vou ser favorecido. É interessante que essa era a expectativa dos discípulos. No momento em que Jesus, ele triunfar, no momento em que ele ocupar o seu reino, puxa vida, tanto é que há um momento que eles perguntam, Senhor,
como que vai ser aí, né? Como que a gente vai ficar no seu reino? Quando o Senhor vier com o seu reino, quem vai ser o maior? Quem que vai assentar à direita? Quem que vai assentar à esquerda? Eles estavam preocupados com isso. Eles não entenderam a mensagem do Evangelho, eles não entenderam a mensagem do reino. E é importante porque eles são modelos para nós. Modelos para que nós possamos ver, refletir e dizer, olha, mas eles aprenderam direitinho. Demorou um pouquinho, mas eles aprenderam. Não demorou tanto, demorou cerca de 3 anos, né? Depois da ressurreição, eles começaram realmente, mostraram para que veio. Mas às vezes nós caminhamos anos a fio. Temos aí 10, 15, 20, 30 anos. E se alguém nos perguntar, quem é Jesus? Nós nos enrolamos para poder responder. Por isso a importância da mudança de valores. A grande conquista no projeto do reino estabelecido por Jesus é negar-se a si mesmo. Quando os valores da sociedade são de vitória, de conquista, desperta no ser humano a sua ambição pelo poder, né? São trocados, o reino de Deus, esses valores são trocados por valores totalmente inversos. É por isso que Jesus ele diz, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la para o mundo, perdê-la para os compromissos apenas particulares, para o seu pensamento, de certo modo, confuso em relação àquilo que Deus, Ele representa. E daí Jesus nos ensina algo muito especial, que os meus valores precisam ser trocados, que os meus valores precisam ser transformados. Nós vivemos numa sociedade totalmente inversa a valores ou de valores invertidos. Você não vale por aquilo que você é. Você vale por aquilo que você tem. E, infelizmente, nas nossas igrejas também esses valores têm sido invertidos. Esses padrões bíblicos têm sido esquecidos. E muitas vezes nós encontramos em nós a inversão desses valores, os padrões bíblicos sendo colocados de lado. E muitas vezes ambição e poder dominando-nos para que nós possamos verdadeiramente não cumprir a vontade do Senhor, ou seja, a respeito daquilo que Ele estabeleceu como seu reino e como proposta, como aquilo que nós cantamos, até que Ele venha. Dias atrás eu estava ouvindo no carro essa música com a minha filha. Minha filha ela esteve no início do ano no Nordeste, e no Pés no Arado. E esta música foi a música tema deles também. A música tema do ano, mas eles cantaram muito essa música, cantaram muito. E quando eu fiquei sabendo dessa música, e 2 semanas atrás estávamos no carro, e eu ouvindo essa música, e de repente ela terminava, eu colocava ela de novo, ela terminava, eu colocava ela de novo. Na terceira parte da música, nós estávamos todos emocionados, as lágrimas vieram ao rosto. Sabe por quê? Porque é para isso que Jesus conta comigo e com você, para que nós possamos levar a sua palavra de forma genuína, através do ensino que nós recebemos na igreja, para as pessoas que não conhecem. É por isso que nós temos um compromisso, é até que Ele venha. E quando Ele vier, que Ele ache em mim e em você fidelidade. Precisamos, diante de tal fato, valorizar o ensino na igreja, valorizar as nossas escolas dominicais. As escolas dominicais, elas foram estabelecidas como espaço de mudança de valores. Uma pessoa que faz parte da escola bíblica dominical, querido, ela tem os seus valores totalmente transformados. Ela não pode ser a mesma pessoa. E eu não sei como que é aqui, mas na nossa igreja a gente rala muito para fazer com que as pessoas venham para a escola dominical. Nós trabalhamos, às vezes nós fazemos umas inovações para que as pessoas venham. Se você vai fazer um tipo de culto, onde vai ter ali, de certo modo, um culto de sociabilidade, um culto de convivência com a galera, vem um monte, é 200, 300 pessoas. Escola dominical, 100, 120. Porque nós, enquanto igreja, nós precisamos mostrar o valor do ensino bíblico. É através do ensino bíblico que a igreja cresce.
É através da escola bíblica dominical, das nossas crianças quando elas vão, eu não gosto muito da expressão, as crianças vão para a salinha, não, elas vão para uma sala para aprender, não é tia, é professora de escola dominical. E nós precisamos inserir a Bíblia, nós precisamos através das técnicas, das tecnologias, daquilo que Deus nos colocou à disposição para podermos verdadeiramente ensinar valores bíblicos, valores cristãos, para que verdadeiramente essa mudança aconteça. Vivemos dias onde a palavra de Deus ela foi proibida nas escolas. Eu já fui um evangelista de escola. E eu trabalhava com as crianças de pré, né? Antigamente era pré, não sei se ainda é pré. Mas as crianças, então eu fazia, né? Eu peguei amizade com a secretária da área de educação de Guarulhos, na época, e ela me liberava as escolas. Então eu tinha autorização para entrar e fazer um trabalho. Hoje a gente não pode entrar. Hoje você não pode falar de Deus. Hoje aqui na cidade, já perto de nós, aqui em São José dos Campos, está proibido de orar nas salas de aula. Está proibido dizer Deus abençoe dentro de escola. São José dos Campos, pertinho aqui. Inversão de valores. Mas muitas vezes a inversão de valores acontece porque a igreja também deixa de fazer o seu papel. Porque quando nós ensinamos os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes a respeito da importância dessa mudança de valor, eles vão fazer diferença individual lá nas suas classes. Aí nós ficamos até escandalizados. Aí nós oramos, como esses dias aí me chamaram para ir orar na porta de escola. Eu confesso a vocês, eu falei, não, eu vou orar, mas eu vou orar da minha casa. Porque parece ser uma ação desesperadora. A igreja, ela precisa orar de forma preventiva. Ela precisa trabalhar de forma preventiva antes que aconteça. E não fazer apenas depois que aconteceu. Eu gosto da área militar, esses dias mandaram, olha, a polícia militar está ensinando isso para não fazer aquilo e tal. Eu falei, eles não têm que fazer isso, eles têm que colocar policiais nas portas das escolas. Já tinham que ter. É por isso que acontecem algumas coisas, porque, queridos, muitas vezes, por conta da mudança de valores, por conta da ausência da expectativa real bíblica sobre o reino de Deus, nós começamos a ser crentes mornos. E porque nós somos crentes mornos, o inimigo ele não deixa de ser inimigo. Essa semana, evangelizando uma pessoa, eu disse, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu posso uma hora deixar de ser crente, mas o diabo não deixa de ser diabo. Ele não deixa de fazer o papel dele bem feito. Agora, a diferença é o seguinte, ele sabe que ele é derrotado, ele sabe qual é o final dele. Só que nós, enquanto igreja, nós também precisamos saber qual é o nosso local, e qual é o nosso papel, e qual é o nosso fim. Porque até que ele venha, para que quando ele vier, nós possamos, eu creio que uma das coisas maravilhosas que nós vamos ouvir, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Eu quero ouvir isso, e eu acredito que você quer também, mas para que nós possamos ouvir isso, nós precisamos hoje trabalhar em prol do reino, verdadeiramente essa mudança de valor, essa mudança de expectativa. E em terceiro lugar, para encerrar, a última marca que eu quero compartilhar com a igreja, a marca da mudança de atitude. Diante de todos os desafios propostos aqui pelo texto, somos convocados, somos chamados a mudar a nossa atitude. Constantemente tomamos atitudes de omissão diante de tantas coisas que ferem as nossas crenças e as nossas ênfases bíblicas. É interessante que ontem, quando nós estávamos ali no workshop evangelístico, se levantou um jovem e a dúvida dele era: como eu, como cristão, eu devo me posicionar em relação a pessoas que falam que não acreditam em Deus? E é interessante que depois eu conversando com ele à parte, que é uma coisa que parece que está em nós. Eu falei para ele, nunca entra num debate, porque o debate, muitas vezes nós entramos porque parece que é uma queda de braço, nós queremos impor a nossa posição. Diga para ele que você respeita. E eu contei uma experiência que eu estava num local, e chegou um homem e disse, você é pastor? Eu falei, sou. Ele falou assim, eu sou ateu, e eu gostaria que você me provasse a existência de Deus. Prova-me a existência de Deus.
Eu disse para ela, seria bobagem da minha parte, seria uma grande perda de tempo. Porque a partir do momento que eu tentar provar que Deus existe para você, eu também vou incorrer no mesmo erro do seu ateísmo. Eu não seria um ateu prático, mas eu seria um ateu teórico. Porque a crença em Deus não está relacionado a algo que você vê, está relacionado à fé. E ele ficou olhando para a minha cara. Ele falou, as pessoas às vezes ficam se debatendo, falando da criação, falando disso, falando daquilo, de ciência. Eu disse, não, eu não vou provar para você. Agora, eu posso orar com você? Eu posso fazer uma oração com você? Para que o Espírito de Deus, é Ele que convence. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que verdadeiramente faz com que as nossas atitudes, elas sejam transformadas. Se eu sou um cristão, foi porque um dia a palavra de Deus me alcançou e eu entendi, e eu quis mudar as minhas atitudes. O texto, ele propõe isso, mudança de atitude. Às vezes nós somos enganados, até mesmo pelo inimigo, porque queremos ficar dando justificativas do que é ser cristão. Querido, a maior justificativa que nós temos para dar como cristão é demonstrar o amor de Deus pelas pessoas. É abençoar a vida das pessoas, é ajudar as pessoas, é amar as pessoas. Vivemos num mundo onde o amor está totalmente fora de moda, é apenas falado e não vivenciado. É você estender as mãos para pessoas. Nós omitimos ou somos omissos quando não ensinamos o nosso povo o que entendemos como sendo as verdades eternas de Deus. E a principal verdade eterna de Deus é de que Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós. Ele enviou o seu Filho. A maior demonstração de amor de Deus, Ele nos amou de uma maneira tal, não há uma palavra no nosso vocabulário que possa definir o tamanho do amor de Deus, por mim e por você, a ponto de Ele mandar o bem mais precioso que Ele tinha, Jesus. Se a própria Bíblia não explica isso, eu também não vou tentar explicar. Não há teologia para explicar isso, não há filosofia para explicar isso. É apenas a demonstração, é a ação, é a atitude que demonstra isso. Segundo, nós somos omissos quando nós não discutimos ênfase e padrões, até mesmo dentro da igreja, que são doutrinários, que têm oposição. Quando você fala, ontem também foi falado, forma de evangelizar, quando você fala, aí usaram lá o livro sem palavras, aí uma moça fez lá uma pulseira, com as cores do livro sem palavras, E aí uma pessoa, mas eu vou falar para as pessoas que o preto significa pecado, aí eu vou ser questionado por isso e tal. E ela deu assim uma explicação maravilhosa, dizendo, não, o ser humano não é preto, ele é marrom. E é interessante, porque a origem está na Bíblia. Adão, terra, Adamá, terra, é marrom. Falou, não existe a característica preta. Quando se trata de pele, se trata da humanidade, é marrom. E ela começou a dar essa explicação, e o pessoal ficou até impressionado. Porque muitas vezes nós perecemos porque falta conhecimento. E nós começamos, então, por ausência desse conhecimento, que está na escola bíblica dominical, que está na educação, que está nos professores, que se debruçam em cima de livros e de Bíblia para ensinar para você, seja no domingo ou seja no dia de semana, e muitas vezes nós não somos participantes. Então, um desafio, seja participante de toda a área de ensino da sua igreja. Seja aquele que abraça, seja aquele que realmente levante a bandeira do ensino. É por isso que existe na nossa denominação um mês dedicado à escola dominical. Um mês dedicado à educação cristã, porque isso é importante. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo assim, olha, eu não me ligo muito na questão de educação cristã, porque eu não quero ser pastor. Pastor que tem que estudar. Eu falei, você está errado. Não é só o pastor não, todos nós. Oxalá que todos nós fizéssemos seminário. Seminário não é só para ser pastor. Seminário é para conhecer também a palavra de Deus. É para você poder realmente ter um contato com essa palavra e saber que dela emana vida. Isso é importante. E encerrando, querido, verso 38 vai dizer para nós o seguinte: qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Uma palavra dura, uma palavra que foi bem requerida naquela situação, mas uma palavra dura.
E daí nós entendemos qual deve ser a nossa mudança de atitude. O compromisso que precisamos ter para ensinar as verdades expressas nas palavras, vivida na história da igreja e recebida como herança por nós. Muitas pessoas morreram para que nós tivéssemos esse livro. Muitas pessoas pagaram com a vida para que nós pudéssemos ter a educação cristã que nós temos hoje. A educação cristã, ela sempre foi comprometida, sempre foi uma marca do protestantismo em toda a sua história. E o surgimento da escola dominical somente confirmou a intenção de nós podermos transformar a sociedade. O que nós temos observado em nosso tempo é que essa sede de transformação tem sido vencido pelo medo que temos de perder a simpatia de todos. Porque às vezes você falar para uma pessoa que ela precisa entregar a vida para Jesus, que você precisa mostrar a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela confronta. Então muitas vezes nós queremos apenas ser simpático e não queremos verdadeiramente envolver de forma tão profunda nessa verdade do Evangelho. E aqui tem uma lição para nós. A prioridade de Jesus era não se envergonhar da sua mensagem. E hoje nós como igreja somos desafiados a isso também. Não nos envergonhar da mensagem que nós trazemos sobre nós. Não nos envergonhar daquilo que nós recebemos. E precisamos mudar as nossas atitudes. Primeiro, quando não ensinamos o nosso povo conforme a sua necessidade. Precisamos mudar as nossas atitudes quando não levamos certos temas às nossas escolas bíblicas dominicais. Eu sou o coordenador da escola dominical, então eu quis levar um tema, eu escrevi algumas revistas de escola dominical, e quando eu falei, nós precisamos tratar isso aqui, teve algumas pessoas, não, esse tema é muito polêmico. A igreja não pode ter medo de se envolver em polêmica. A igreja ela precisa ter conhecimento, ter base sólida, ter base bíblica, para confrontar não pessoas, mas confrontar o pecado. Nós amamos as vidas. A Bíblia diz que o Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele não compactua com o pecado. E a forma de nós confrontarmos isso é através do quê? Do ensino bíblico, da escola dominical, né? Agora eu estou retornando, reassumindo as questões agora em maio, chegando um novo pastor na nossa igreja, pastor inclusive que foi daqui, seminarista daqui, pastor Bruno Ramos, né? Então nós tivemos inclusive uma reunião essa semana, e daqui a pouco vamos voltar a esses temas, falar, olha, sabe aqueles temas que foram chamados de polêmicos? Precisamos voltar, sabe por quê? Porque se faz necessário na nossa geração. É importante a igreja se posicionar, não como confronto, mas com amor, para trazer essas pessoas para o Evangelho do Senhor. Precisamos mudar das nossas atitudes quando agimos por conveniência e não pensamos nas verdades eternas de Deus. Quando assim agimos, estamos envergonhando as palavras de Cristo. Aí eu volto àquela palavra de Spurgeon. Falar do amor de Deus, ensinar uma pessoa a respeito do reino de Deus, é como um mendigo dizendo para o outro mendigo onde ele encontrou pão. Você tem esse pão. Você foi chamado pelo Senhor para fazer uma grande diferença. Então que você possa fazer essa diferença. Jesus, Ele é o nosso exemplo maior de educador. Isso nos é demonstrado nesse texto do Evangelho de Marcos. Marcos nos demonstra que podemos ter esperança, certeza, fé no projeto de Jesus. Basta o colocarmos como padrão na nossa vida, nas nossas igrejas, no processo de ensino-aprendizagem, e certamente as coisas serão bastante diferentes. Que estejamos dispostos a mudar de expectativas, a mudar de valores, a mudar de atitudes, e que da nossa boca possa sempre proceder a bênção, que o nosso ensino seja um ensino abençoador, e que sejamos uma igreja totalmente comprometida com o padrão de ensino dado por Jesus. Amém, queridos? Até que Ele venha. Essa é a missão da igreja, até que Ele volte. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça, eu quero fazer uma oração com você. Senhor, quero te agradecer-te pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra que nos ensina, Tua palavra que nos exorta, Tua palavra que, às vezes, quando chega até nós, parece que ela é dura, porque ela nos confronta. Mas é a Tua palavra que nos traz vida.
Que o Senhor possa, ó Deus, trazer vida a mim, vida aos meus irmãos, que nós possamos verdadeiramente sermos despertados, Senhor, sermos desafiados para podermos, ó Pai, viver um ensino adequado, uma educação cristã participativa, uma escola bíblica dominical, ó Deus, de forma impactante, para que nós possamos verdadeiramente, como aqueles que fazem parte do Teu reino, que entendem a proposta do Teu reino, ó Deus, levar esta mensagem às outras pessoas. Para que quando alguém perguntar quem é Jesus, que nós possamos dizer, mas de forma real, que Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo, não por conta de algum poderio, de um poderio humano, de um poderio bélico, político, mas porque o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor veio, nasceu, se humilhou, ó Deus, que o Senhor veio e morreu por nós, para nos dar vida e vida em abundância. E essa vida nos alcançou. Então que sejamos instrumentos do Senhor, para podermos levar, através da educação cristã, essa vida a todos quanto precisam e que neste momento podem estar esperando uma palavra de cada um de nós. Obrigado por este momento, Senhor, e seja sempre com a Tua igreja. Esta é a nossa oração, o qual fazemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.